Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 16. Leremos a partir do versículo 19 ao versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar novamente? Senhor, graças te rendemos, meu Deus, pela bênção de podermos estudar a tua palavra, pelo privilégio que temos de tê-la em nossas mãos, pela honra de sabermos que o mesmo Espírito que inspirou os profetas preservou essa palavra e habita em nós hoje. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio. Senhor, neste instante, Senhor, queremos te rogar a sua graça e sua misericórdia, para que esse mesmo Espírito nos ilumine, nos faça compreender a tua palavra. Sejamos assim, meu Deus, instruídos pelo Senhor, conduzidos pela tua mão, para não desperdiçarmos as nossas vidas e abraçarmos os perigos que o mundo tem a nos oferecer. Em nome de Jesus Cristo é que nós te rogamos isso. Amém. Tem algumas ocasiões do ano que as pessoas os crentes param para pensar um pouco sobre mundanismo. Alguns eventos, principalmente aqui no Nordeste. No Carnaval está todo mundo lá perguntando se o Carnaval vai invadir a igreja. No São João não é diferente, fica todo mundo perguntando se o São João, o mundanismo não está invadindo a igreja nesse mesmo processo. E por aí vai, outros eventos que vão acontecendo durante o ano. Até o Halloween já está entrando na igreja também. A grande questão que a gente levanta é: será que nossa preocupação com o mundanismo não está atrelada ao lugar errado? Será que o que nós estamos nos preocupando não é mais nem mundanismo, já é outra coisa, já é perdição completa? E que o mundanismo está muito mais próximo de nós do que nós gostaríamos? E que, de alguma maneira, nós não estamos observando de alguma forma que a aproximação dele nos leva a terríveis resultados, não só aqui como lá fora? Esse descuido que a igreja tem enfrentado, no sentido de ver como o próximo pode estar do pecado, sem se contaminar com ele, tem levado os crentes a não observarem o mundanismo com a real preocupação e, consequentemente, não terem o cuidado que deveriam ter com ele.
Mundanismo, meus irmãos, é muito mais do que imitação de determinadas práticas do mundo. Mundanismo é replicar a forma com a qual o mundo pensa. Mundanismo é pensar nos mesmos modos do mundo. Mundanismo é trazer as qualidades e valores que o mundo preza para a nossa vida diária. Então o mundanismo se expressa, primeiro, em minha vida particular, e depois ele se expressa no culto e na igreja. De maneira que eu posso absolver a maneira do mundo raciocinar e nem notar que estou sendo mundano e incorrer em perigos terríveis que começam aqui e que culminam depois da nossa morte. É sobre isso que o texto que nós acabamos de ler, que nós vamos estudar hoje à noite. O Evangelho de Lucas tem uma preocupação interessante quando ele escreve. Lucas se preocupa em organizar os assuntos em ordem cronológica. E nessa preocupação, a gente fica meio assustado como é que ele organizou esse negócio aqui, porque o capítulo 16 é confuso no que diz respeito à linha de raciocínio. Se você parar para prestar atenção, o capítulo 16 começa com a parábola do administrador infiel. Ele apresenta a incapacidade de alguém de administrar algo por causa da avareza. Esse é o grande problema que se inicia logo aqui no início do capítulo. É tanto que os homens avarentos não entenderam isso e, pelo contrário, brincaram. Versículo 14 diz: os fariseus que eram avarentos, ouvindo tudo isso, o ridicularizavam. Eles não atenderam, eles não acolheram a palavra do Senhor quando o Senhor contou essa parábola. Versículos 14 a 17, o Senhor vai falar contra essa atitude deles, de ao invés de acolher uma advertência que o Senhor estava dando no que diz respeito à avareza, eles ridicularizaram o argumento de Cristo. Cristo então vai mostrar que o grande problema deles é que eles não escutam o Senhor, eles não ouvem a voz do Senhor. Veja, ele diz que a informação está na Bíblia, mas eles ignoram, e ignoram em especial o fato de que eles não cumprem a vontade do Senhor, porque o pensamento deles é avarento, a forma de raciocinar deles é mundana. Mas de repente entra o versículo 18 aí. Versículo 18 o Senhor diz: quem repudiar a mulher e casar com outra comete adultério. O que tem a ver o início do capítulo com esse negócio aqui? Porque de repente ele começa com a incapacidade de administração, a avareza, combate à avareza, e entra em casamento, em divórcio e segundo casamento. Na verdade, o que ele está trabalhando aqui, a linha de raciocínio que ele tem trabalhado, é que de repente ele mostra uma atitude incorreta, tanto para com as pessoas como para com as coisas. Ele diz: o mundo então trabalha sempre de maneira errada. O mundo sempre enxerga as coisas de maneira errada, na maneira como lida com as pessoas e na maneira como lida com as coisas. O mundo sempre precisa usar as pessoas e amar as coisas, quando a Bíblia nos orienta a ser o contrário disso, amar as pessoas e usar as coisas. Mas parece que o amor pelas coisas aqui é muito importante, a tal ponto de que as pessoas são colocadas em segundo plano. Então, de repente, ele chega e diz: o grande problema do mundo é a sua maneira de raciocinar. E a forma como eles pensam é uma valorização exacerbada sobre as coisas que eles possuem e uma desvalorização por as pessoas que o rodeiam. De forma que eles amam as coisas e não as pessoas. E dessa maneira eles desprezam a vontade do Senhor, eles desprezam a orientação do Senhor. É por isso que ele, de repente, agora no versículo 19 do capítulo 16, ele introduz uma parábola, que alguns até ficam preocupados se é ou não realmente uma parábola, porque ele geralmente começa se dizendo é uma parábola, mas aqui não, ele diz que havia um homem rico. Então há quem diga que ele não está contando uma parábola, que ele está contando um fato verdadeiro. Mas seja como for, essa história tem uma quantidade de informações que, ao que parece, não batem muito. Então ela parece muito mais uma narrativa ilustrativa do que pode ser, principalmente na segunda metade, quando ela trata de um diálogo que, ao que tudo indica, é impossível de ser travado no inferno, mas que de alguma forma ele mostra para que as pessoas consigam compreender a realidade de quem está lá e a situação terrível de quem vai para lá.
Lucas então vai descrever essa história contada por Jesus de duas pessoas bem distintas. Em primeiro lugar, um homem rico que vivia em sua luxúria e um homem pobre que vivia em sua miséria. Um homem rico que viveu os últimos, a eternidade agora em tormentos, e um homem pobre que viveu a eternidade em alegria e prazeres. Essas duas realidades, de dois homens, com dois momentos distintos, é que vai anunciar a forma como Jesus nos mostra os terríveis resultados do mundanismo. Pelo menos dois resultados a gente pode ver aqui, um nesta vida e um na outra vida. O primeiro resultado, meus irmãos, é que o mundanismo leva os homens a perverterem o que é realmente importante. Vejam aí, a partir do versículo de número 19. O texto começa dizendo que havia certo homem rico. A Bíblia, meus irmãos, não condena a riqueza. A riqueza não é um problema. Abraão era um homem rico, José de Arimateia era um homem rico, Salomão era um homem rico, Jó era um homem rico. O problema não é necessariamente ser rico. O que o texto está dizendo não é que Deus tem uma preferência pelos pobres e uma preterência para com os ricos. Não é essa a ideia como prega a teologia da libertação. A ideia aqui é que o problema é a forma como se administra as riquezas que o Senhor concede. Porque, afinal de contas, a gente pode olhar para a nossa vida e dizer que pensa que hoje o pastor não vai falar sobre nada sobre a gente que está aqui. Porque quem é rico aqui? Ninguém é rico, então está ótimo. O senhor vai falar mal de rico, então, como eu não sou rico, eu estou tranquilo. Mas como diz uma frase de um filósofo de paralama de caminhão, que não ama, não tem tudo que ama, mas ama tudo que tem, nós podemos cometer os mesmos erros, mesmo com o nosso pouco dinheirinho que a gente possui. Porque o grande problema deles aqui está no fato de que de repente ele é anunciado que tem um homem rico, mas a forma como ele lida com as coisas, a forma como ele lida com as riquezas, é uma forma completamente mundana e consequentemente pervertida. O texto não traz um nome para esse homem, não diz quem ele é. Ao que parece ele não diz, porque seria complicado pensar em alguém ter esse nome depois. Determinados nomes ninguém vai querer. Por exemplo, Lúcifer é um nome tão bonito, anjo de luz, mas ninguém quer ter esse nome. Ninguém pensa em botar um nome desse no menino. Então, de repente, colocar o nome nesse homem podia ser complicado. E podia ser que tivesse um rico com esse nome. Então, de repente, ele não dá nome para esse rico, porque a ideia é, o importante é que ele é rico, meu filho, não é o nome dele. Lázaro tem nome, o mendigo tem um nome, mas esse rico não tem. Qual é o problema desse rico? Versículo de número 19, o texto diz: ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Começa o problema dele pela forma como ele se veste. O primeiro aspecto que a gente nota é que ele se veste de púrpura. Pastor, púrpura é uma cor, então qual é o problema nisso? O problema é que, para nós hoje, encontrar cores é a coisa mais fácil do mundo. Cores, para nós, é uma coisa muito simples. A gente vai na loja e escolhe a cor que bem entender. Mas naquela época era extremamente difícil conseguir uma roupa colorida. Pelo simples fato que não existia tintura. Para se conseguir a cor púrpura, eles precisavam de um molusco específico que produzia essa tinta específica para tingir a roupa. Isso se tornava tão caro, mas tão caro, que só quem vestia púrpura eram os reis. Isso era roupa de príncipes. De forma que ninguém no dia a dia podia ter uma roupa dessa. Só quem tinha muito, mas muito dinheiro podia possuir uma roupa dessa. E o texto já começa dizendo que ele se vestia de púrpura. Mas não só de púrpura. O texto diz que ele se vestia de linho finíssimo. Não era um linho comum que se usava no dia a dia, já que linho já era uma roupa difícil de usar. Os irmãos se lembram que no passado, terno de linho já foi um negócio muito chique, que nem todo mundo podia possuir. Linho sempre foi um tecido caro. De repente ele chega e diz, ele não usa qualquer tipo de linho, ele usa linho da realeza. O linho da realeza é finíssimo, é muito bem trançado, muito bem produzido, não é um linho qualquer. O grande problema, então, está na roupa que ele veste? Não.
Porque se você tem condições financeiras de se vestir, se você consegue comprar roupa boa e roupa de marca, qual é o problema? Você vai precisar ir para a feira de Caruaru para comprar roupa? Não, a ideia é se você consegue pagar, se você consegue comprar, qual é a dificuldade em você ir no shopping, encontrar uma roupa melhor, uma roupa um pouco mais cara e pagar por ela? Qual é a dificuldade? Porque primeiro, o texto não diz que esse homem roubou. Em nenhum momento o texto fala que esse homem é rico porque ele fraudou alguém, porque ele é rico porque ele enganou alguém. Esse homem não roubou ninguém, o dinheiro é dele. E ele faz com o dinheiro dele o que ele bem entender. Não existe nenhum pecado em comprar roupa cara. É isso que está mostrando no texto. Mas o texto de repente para e faz o seguinte, ele diz assim: havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Agora temos um problema. Porque esse homem não procura roupa boa. Ele procura aquilo que muitas vezes nós buscamos, que é comprar alguma coisa boa para que as pessoas vejam que nós compramos uma coisa boa. É aquela camiseta polo que antigamente tinha um homem montado num cavalinho bem miudinho, que mal dava para ver em cima do bolso, mas que agora praticamente ocupa a frente da blusa inteira para você ver que tem marca naquele negócio. De forma que a pessoa parece que mostra muito mais a etiqueta do que a roupa em si. O que esse homem tem é ostentação. Esse é o problema dele. Ele se veste de linho finíssimo, não é porque ele pode comprar, é porque ninguém pode comprar. É por isso que ele se veste de linho finíssimo. Ele se veste de púrpura porque ele quer que as pessoas olhem para ele e digam: olha que homem para se vestir bem. Olha o preço da roupa desse homem. Ele quer aparecer, ele quer ser visto, ele quer ostentar a sua riqueza. E ele existe em função da ostentação. Note que o texto diz que todo dia esse homem só usa isso. Todo dia ele só usa roupa boa, ele só usa roupa de marca, ele só usa roupa cara. E ele faz isso para que as pessoas que estão próximas a ele contemplem o nível da riqueza dele. Ninguém, meus irmãos, monta um banheiro com uma torneira de ouro, porque ouro é bonito para olhar. Ele monta um banheiro com uma torneira de ouro na casa dele, para quando ele convidar alguém, essa pessoa se sinta humilhada, porque esse camarada tem ouro até no banheiro. Quando ele monta um piso de mármore na casa dele, não é porque mármore é mais bonito do que qualquer outro piso. É porque ele quer que as pessoas vejam que ele importou todo aquele material e que aquilo foi caríssimo. Ele quer ostentar, ele quer mostrar. Ah, pastor, mas eu nem tenho piso de mármore, nem tenho a torneira de ouro. Mas quando a gente compra aquela televisão de LED de 42 polegadas, que pega a internet, bota na sala, só para as pessoas verem que a gente tem uma TV maior do que a do vizinho, nós estamos ostentando da mesma maneira. Quando a gente pega o salário inteiro e dá 600 e tantos contos numa calça, e passa o resto do mês andando a pé porque não dá para pagar o ônibus, é para ostentação. Quando nós queremos viver acima do padrão que nós possuímos, isso é ostentação. Quando a gente está no vermelho no cartão de crédito, significa que nós estamos vivendo acima das nossas posses. Nós estamos querendo ostentar. A maioria das coisas que o shopping nos oferece para comprar são para mostrar para os outros e não para usarmos. É para que os outros vejam. Isso é tão sério, isso é tão importante, que até cueca está sendo mostrada agora só porque tem uma marca lá. As pessoas compram para verem, só tem que ver. Eu compro um carro não porque ele me será útil, eu compro um carro porque meu vizinho trocou e eu não quero ficar para trás. Esse é o problema desse rico. Ele ama as coisas, ele ama seus bens, ele ama ostentar, ele gosta de mostrar riqueza. E isso se tornou em nosso país uma coisa boa. Nosso país começou a achar que isso é importante, a tal ponto que os artistas criaram um modelo chamado ostentação. E existem músicas para ostentação.
somente para mostrar o quanto são ricos. Na verdade, são um bando miserável porque compraram um colar de ouro grandão, aí acham que estão ricos. Mas veja, a ideia é mostrar: eu possuo um colar de ouro grande e grosso. Não tem nada. Mas a ideia é: eu quero ostentar que eu tenho o que o meu vizinho não tem. Eu compro um iPhone falso, para que todo mundo ache que eu consegui comprar um iPhone. O texto diz: esse rico, ele queria ostentar. Era só isso que ele queria. Não é que ele podia comprar somente. Ele queria que as pessoas vissem. De repente, versículo 20, diz que existia outra pessoa aqui. Esse homem tem uma realidade de vida completamente diferente. O texto nos diz que, enquanto o rico vivia uma vida regalada, esplendidamente, esse homem pobre vivia numa situação de dificuldade extrema. Veja, versículo 20 diz que havia um certo mendigo. Logo de cara, o texto já começa a dizer que esse homem não tem posses. De cara ele já diz: esse homem é paupérrimo. Ele não tem nada, ele é um mendigo. Ele vive da doação de outros, de terceiros. Ele não tem bens nenhum. Como é que esse homem não tem bens? Ao que tudo indica, ele não tem condições de trabalhar. A partir do próprio nome dele, o texto diz que havia certo mendigo chamado Lázaro. A grande dificuldade aqui é que Jesus nunca tinha dado nome aos personagens das parábolas. Aqui ele deu. Essa parábola é toda diferente das outras. Mas a palavra Lázaro, ela vem do hebraico, Eleazar. E significa aquele a quem Deus usa. Aliás, aquele a quem Deus ajuda. E é típico para esse homem. Há quem diga então que todo pobre tinha esse nome aqui. O nome dele era Eleazar, porque o nome dele era aquele que só quem ajuda é Deus. Então era um nome de pobre mesmo, de alguém mendigo. E de repente ele diz: esse homem tem uma vida difícil, porque ele não é só pobre. Não é só uma questão de que ele tem uma vida difícil no que diz respeito à sua pobreza. Mas ele é um homem doente, assim como Jó era, lembram? O texto diz que esse homem era pobre, ele mendigava, e a sua doença era uma doença terrível, ele tinha chagas. E uma doença que produz feridas aparentes é uma doença duplamente terrível. Ela, em primeiro lugar, ela é terrível para aquele que a possui, porque ele sente dores por causa das feridas. As feridas lhe são pesadas, são difíceis de carregar. Mas, em segundo lugar, porque isso gera repugnância de quem olha. Então, nós temos dois sofrimentos. O primeiro, um sofrimento físico, depois um sofrimento de abandono. Porque as pessoas olham para ele com nojo. Esse homem, ele sofre porque ele é pobre e ele sofre porque ele é doente. E ao que tudo indica, ele não só é doente no que diz respeito a possuir chagas, mas ele é doente de paralisia. Veja, o texto diz que ele jazia à porta daquele. Notem que a ideia de jazer é que ele morava literalmente na porta desse rico. Esse homem não tinha para onde ir, e alguém o colocou lá, e ele não tinha condições de sair de lá. Esse homem provavelmente era um paralítico também. Ele estava lá estacionado na porta desse rico, numa esperança, numa expectativa de receber alguma coisa que viesse lá de dentro. E esse homem não tinha nada o que fazer, o seu corpo repleto de chagas, obrigado a mendigar o pão, sofrendo por ser coxo, mendigando a mesa do rico, versículo 21. O texto diz que ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Esse homem, meus irmãos, tinha anseios mínimos. Ele tinha necessidades tão grandes que ele não tinha sonhos altos, notaram? Jó não sonha em ser um revendedor da Jequiti. Ele não sonha em ser um revendedor da Avon ou da Nova que está aí agora na promoção. Rinodê. Ele não tem sonhos altos, ele não pensa em crescer na vida. Ele não pensa: um dia eu vou ter um carro, um dia eu vou ter uma casa, um dia eu vou ter uma família. O sonho de Lázaro é comer. A única coisa que ele deseja é comer. O texto diz que ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. O texto nos diz que até os cães
vinham lamber-lhes as úlceras. Mateus Henry, comentando esse texto, ele tem uma coisa interessante. Ele diz: o que acontece é que esse rico possuía cães para sua própria diversão. E que os cães dele eram muito bem cuidados e alimentados. E a única coisa que Lázaro deseja é comer os restos, coisa que nem os cães dele comiam. Eram muito mais bem cuidados os cachorros deles do que o mendigo que estava à porta. Mas ele não tem nada disso. Ele não tem nenhum tipo de alívio. Parou para pensar que esse rico não enxotou Lázaro da porta dele? Ele não chega e diz: vai embora, para de incomodar. Não, ele deixa Lázaro lá. Ele não está nem ligando para Lázaro. Ele não está preocupado com a situação de Lázaro. Ele tem a vida dele para viver. Lázaro que fique lá mesmo. Esse homem não maltrata Lázaro, notou? Ele não vai lá bater em Lázaro, ele não vai lá enxotá-lo. Ele não é maltratado, mas ele não é bem tratado. O princípio aqui é que Lázaro não tem comida, mesmo morando à porta de alguém riquíssimo e que tem muita comida, cujos próprios cachorros são muito melhor alimentados do que esse mendigo que está lá à porta. O texto chega aqui e diz: o único alívio que Lázaro possuía, ao que tudo indica, era provido pelos cachorros da casa. Lázaro tinha feridas. Não sei por que existe uma ligação muito próxima entre cachorros e mendigos. Porque eles parecem que não têm nenhuma dificuldade com mendigos. E o texto diz que ele vinha lamber-lhes as feridas, as úlceras. Isso, temos duas coisas aqui. Ou Lázaro já estava tão debilitado que não conseguia afastar os animais, ou ser lambido pelos animais era o único conforto que ele ainda possuía, em meio à nojeira e à sujeira que ele vivia. O texto diz, de repente nos diz, meus irmãos, que temos duas realidades completamente distintas. Alguém que não possuía nada na vida, que estava em completo abandono e desespero. Mas a ideia do texto é que o tempo todo vai nos mostrar duas condições distintas, porque enquanto Lázaro está nessa condição terrível, a imagem é de alguém que não reclama, notaram? Lázaro não é apresentado como alguém que se queixa da sua situação. Lázaro não é apresentado como alguém que está reclamando da sua situação. Ele acolhe de Deus da mesma forma como Jó acolheu o sofrimento. Recebemos de Deus o que é bom, não haveremos de receber também o que é mal? Lázaro entende de que tudo vem do Senhor, e mesmo que as coisas sejam aparentemente ruins, elas são boas da parte de Deus, porque Deus continua sendo bom. Mesmo quando tudo está dando errado, Deus ainda é bom. O texto nos mostra, meus irmãos, duas maneiras distintas de olhar as coisas. E esse primeiro aspecto é importante, porque o mundanismo nos leva a enxergar a vida pela mesma perspectiva desse homem rico e não pela perspectiva de Lázaro. O mundanismo nos leva, meus irmãos, a enxergar o mundo amando as coisas e desprezando os homens. Esse rico não deu um único passo para ofender a Lázaro. Ele não jogou álcool em Lázaro e o queimou. Ele não chutou Lázaro da porta dele. Ele não maltratou o mendigo. Ele é um homem comum. Ele é um homem como qualquer um outro, como qualquer um de nós, que não sai chutando mendigo quando chega na cidade. A gente não sai enxotando eles de perto da gente. A gente não já chega dando voadora neles, nem de jeito nenhum. Mas o que é que esse homem fez para Lázaro? A resposta é nada. Esse é o grande problema. Deus deu ao rico condições esplêndidas, de riqueza absoluta. Mas ele não dá um único passo em ajudar a Lázaro. Porque ele ama as coisas que ele possui. Ele ama a fama que ele adquiriu porque ele é rico. Ele ama os bens que ele possui, porque isso lhe garante admiração. Ele gosta da pompa, ele gosta do luxo, ele gosta do conforto. E para isso, o restante do mundo para ele não interessa. Ele não tem nenhum interesse pelo que está lá fora. Nós somos tentados à mesma situação de avareza. Nós somos tentados até com o nosso pouco dinheirinho que a gente ganha. Com o nosso salário mínimo, nós somos tentados à mesma realidade. A gente olha e diz, meu dinheiro não dá
mas em muitos dos casos nosso dinheiro não dá porque a gente quer ter mais do que poderia ter. Nós damos muitos passos maiores do que as pernas porque nós temos interesse em coisas e não em pessoas. Nós passamos pelos mendigos e pelos necessitados e os ignoramos porque isso para nós nos é muito confortável. A gente simplesmente gosta de pensar que somos pessoas boas, pessoas gentis, porque a gente não vive chutando o mendigo pela rua. Mas em nenhum momento esse rico chutou mendigos pela rua. Ele simplesmente gastou o seu dinheiro consigo mesmo em aquisição de coisas para ele, para a sua própria ostentação, coisas completamente desnecessárias. E não investiu um só centavo naqueles que realmente necessitavam. É impressionante como as igrejas fazem isso. Estão ajudando o missionário e mandam oferta para o missionário, até o dia que alguém reclama que o espelho do banheiro está ficando manchado. Até o dia que alguém reclama que os bancos não estão tão confortáveis assim. Até o dia que alguém reclama de que está um pouco quente na sala fulana de tal. E se precisa melhorar o conforto. E nessa melhoria de conforto, a primeira coisa que se corta é a ajuda do missionário. Primeira coisa que se corta. Ele diz, nós amamos as coisas. Nós amamos os nossos bens. Trabalhamos feito loucos. Ganhamos dinheiro que vem do Senhor e pegamos o dinheiro que o Senhor nos deu e gastamos naquilo que não é pão. O apóstolo Paulo nos orienta dizendo que aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Trabalhe para quê? Para que possa pagar suas contas? A resposta de Paulo é, não. Trabalhe para que tenha com que acudir ao outro. Ajudar o outro. O mundanismo nos tira a perspectiva que nós temos que amar os outros e não amar as coisas. O mundanismo nos leva a gostar das coisas do mundo. O mundanismo nos leva a amar as coisas do mundo e desprezar, ignorar as pessoas. O que nos leva, meus irmãos, a um segundo resultado terrível do mundanismo aqui. É que ele leva os homens a não atentar para o que realmente importa. Primeiro, ele subverte o nosso pensamento. E nós invertemos a ordem de valor das coisas. Segundo, ele nos cega para nós não vermos o que está do outro lado. Se a história tivesse encerrado aqui, nós diríamos, ok, já entendi. Esse homem está errado porque não ajudou Lázaro. Afinal de contas, a Bíblia diz que eu tenho que ajudar o meu próximo. E quem é meu próximo? Aquele que perto de mim precisa. Se alguém é colocado perto de mim e necessita de alguma coisa, que eu o ajude. Mas, de repente, Jesus abre uma janela que não nos é permitido enxergar. Porque, a partir do versículo 22 diz, eles morreram. E a morte aqui, meus irmãos, é um fator que muda completamente a história. De repente, o texto diz que morreram os dois, mas logo de cara, a expressão é que o mendigo morreu primeiro, versículo número 22. Aconteceu que morreu o mendigo. É óbvio que ele ia morrer. O cara vivendo numa situação insalubre dessa, à porta de alguém, com comida pouca, com a doença extrema, esse homem vai morrer. Isso não é uma coisa ruim para ele. Isso, pelo contrário, foi um grande alívio para ele, do seu sofrimento. Mas Lázaro não é só um mendigo, ele é um homem temente a Deus. E o texto nos diz, meus irmãos, que Lázaro, ao morrer, recebe uma recepção fantástica. Olha o texto dizendo assim, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha que coisa bonita, meus irmãos. O texto chega agora e diz, ele não simplesmente foi para o seio de Abraão, ele foi levado. A pergunta que a gente faz é, então, que para a alma subir tem que ser carregada, porque não dá para voar. Então fica um negócio complicado para Cassiane, que ela disse que vai voar no final, mas parece que não vai dar certo esse negócio. Precisa de anjo para levar? Não, meus irmãos, esses anjos aqui não estão simplesmente para ajudá-lo a chegar lá. Os anjos são ministros de Deus para o nosso bem. Eles estão ao serviço da igreja. Eles estão ao serviço dos crentes, livrando os crentes. Lembrem que o Senhor nos diz isso, que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para não tropeçarem em alguma pedra. Eles estão para nos proteger na vida.
Mas não somente isso, o texto de repente nos mostra que eles têm uma segunda função na hora da nossa morte. Jesus diz que eles têm uma função para vir nos buscar. Essa ideia aqui também é apresentada na segunda vinda, quando diz que os anjos virão buscar os crentes e levarão os crentes também. Mas a ideia, meus irmãos, é mais do que simplesmente dar um suporte para chegar no lugar onde ele vai. Porque um anjo só já era suficiente para levar, não era? Coitado de Lázaro, estava maguinho, imagina a alma dele. Não precisava de tanto anjo assim. E o texto diz que foram enviados anjos. Não foi um anjo. Ele foi levado pelos anjos. Ele está sendo recepcionado aqui. Isso é uma entrada de honra. Ele está sendo escoltado como uma pessoa importante. Ele tem seguranças acompanhando. Isso aqui é alguém sendo levado por batedores. Ele está sendo escoltado como alguém tão importante a ponto que Deus manda anjos para ladeá-lo enquanto ele entra no céu. Isso é uma recepção. Em seguida o texto diz que ele é recebido no seio de Abraão. Existiam várias expressões usadas para seio para esse segundo momento da vida, que é o que o texto chama de seio de Abraão. Uns diziam, ele está debaixo do trono de Deus, ele foi levado ao Éden, e outros diziam, ele foi levado ao seio de Abraão. E é importante a gente entender o que significa isso, de que ele foi levado ao seio de Abraão. Porque parece que ele foi colocado no colo de Abraão, não é essa a ideia? A gente fica pensando assim, Abraão sendo um homem bem grandão, e Lázaro, coitado, sendo miudinho, sendo acalentado no braço de Abraão. Mas não é isso a ideia. O que o texto está dizendo é que ele foi levado para um jantar de gala. Um jantar diferente. Esse homem morreu de fome. Esse homem passou fome extrema à porta de um rico, avarento. E o texto diz que ele foi para o seio de Abraão. E aí eu explico por que o seio. A Bíblia nos diz que João reclinava o peito a cabeça sobre o peito de Jesus durante a ceia, lembram? É porque eles não sentavam na mesa como nós sentamos. Quando a gente senta na mesa, todo mundo se senta na sua cadeirinha e fica lá quietinho no seu lugar. Naquela época não, se sentava em almofadas no chão. Então quando você sentava para jantar, você não ficava com as pernas para debaixo da mesa. Não, você ficava com as pernas estiradas para trás. Então você se deitava de banda. Você se deitava de um lado, com o braço, se escorava com o braço, botava as pernas para trás. Lembra que aproxima-se uma mulher de Jesus e lava os pés de Jesus, enquanto Jesus está jantando? Porque os pés dele estavam lá atrás. Ele estava deitado. E os homens iam deitando-se um ao lado do outro, de forma que a cabeça de um sempre ficava no peito do outro. E eles ficavam literalmente um escorado no outro enquanto jantavam. O que o texto está dizendo é que Lázaro, ele é escoltado com honras para o céu e vai participar de um banquete, de um jantar de honra, onde quem está sentado do lado dele não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Abraão. O lugar da mesa era definido pelo grau de importância das pessoas. É por isso que Jesus disse que quando você fosse para uma casa, não sente muito perto do dono da casa, não. Porque você pode passar uma vergonha, ele disse. Se você sentar muito perto do dono da casa, pode ser que o dono da casa chegue e diz, fulano, me desculpe, mas o seu lugar é lá atrás. Aqui tem uma pessoa mais importante do que você que vai sentar aqui no seu lugar. E aí você vai lá com a cara mais lavada do mundo, se levantar e ir lá para o lugarzinho humilhado. Jesus dá uma regra de etiqueta fantástica. Ele diz, quando você for para uma casa dessa, senta lá no finalzinho da mesa. Senta lá no último lugar. Sabe por quê? Porque quando o dono da casa chegar, vai chegar, fulano, por favor, esse não é o seu lugar é aqui do meu lado. E ao invés de você querer ser exaltado e findar sendo humilhado para ir lá para trás, você vai ser exaltado. Mesmo que o seu lugar não seja lá na frente, pelo menos você vai um pouquinho mais para frente. Você vai ser exaltado. Esse homem, ele é exaltado ao ser conduzido por anjos. Esse homem, ele é exaltado ao sentar-se ao lado de Abraão e colocar a cabeça
no peito de Abraão para jantar. Ele foi matar a fome. Ele foi jantar. O texto nos diz então, meus irmãos, que esse momento é especial. Lázaro é honrado de uma maneira incrível, mas o versículo 22 termina de forma terrível. O texto diz: morreu também o rico, mas não tem pompa no céu. Toda a pompa do rico continua no lugar onde o coração dele estava. E como o coração dele estava nas coisas, na riqueza, toda a pompa dele permanece na riqueza, até na hora da morte. É por isso que o texto faz questão de dizer que ele foi sepultado. Lázaro, nós não sabemos se ele foi sepultado. Aqui tudo indica: arranjaram uma cova, um buraco de indigente, jogaram ele lá, jogaram terra em cima, só para não ficar fedendo e incomodando. Mas o rico não, o rico teve um enterro. E no enterro a ideia é de que ele foi pranteado. Houve gente que foi lá para chorar por ele. Tinha muita gente importante, o caixão dele era bonito, tudo foi muito bonito. Muitas homenagens, muita gente falando bem dele. Ele foi enterrado com toda a pompa. Mas versículo 23 em diante mostra uma realidade terrível para ele. Porque enterro bonito não garante a entrada no céu. Elogios dos homens não garantem elogio de Deus. Versículo 23 diz assim: no inferno, estando em tormento. A realidade desse rico agora é complicada. Ele descobriu uma coisa terrível, que mesmo nunca tendo maltratado Lázaro, mesmo nunca tendo feito nada contra Lázaro, por ter amado muito mais as coisas do que amar as pessoas, ele foi enviado para um lugar terrível. E ele sabe agora disso da pior maneira possível. Ele descobre isso quando ele fecha os olhos na terra, no versículo de número 22, e abre os olhos no inferno, agora já em tormento. É importante lembrar isso, porque essa é a palavra que Jesus usa para expulsar as pessoas da sua presença no julgamento final. Ele diz: estive nu e não me vestiste. Eu estive preso e não me visitaste. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Nota o que ele está dizendo é a incapacidade dos homens em abrir mão das suas coisas para ajudar o próximo. É uma condição para que ele apresente-se diante de Deus para ser julgado e condenado. O rico vai direto. Não tem segunda chance aqui. Não tem um purgatório no meio do pacote. Pelo contrário, Hebreus diz que ao homem está ordenado a morrer uma única vez. E após disso, segue-se o juízo. O pó volta ao pó que o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Não tem uma sala de espera. Não tem um momento intermediário. Não, ele fecha os olhos aqui e abre os olhos lá. E no momento em que ele abre os olhos, o lugar onde ele está é terrível. O texto diz que ele está em tormento. Toda a pompa, todo o poderio que ele possuía, toda a glória que ele possuía, se transforma agora numa situação de miséria e angústia terrível. Esse homem está em sofrimento. Nós não sabemos como se processa o sofrimento de uma alma, mas o que o texto diz é que esse homem está em tormento. Ele está sendo atormentado, ele está sendo angustiado. E tudo que existe ali ao seu redor é para provocar ainda mais sofrimento. Ele não tem nada em que se confortar, ele não tem nada para onde olhar, ele não consegue enxergar nada que não seja sofrimento e mais sofrimento. E a perspectiva de que aquilo ali não vai mudar se torna ainda mais terrível. Uma coisa, meus irmãos, é a gente fazer uma bobagem na vida e se ver numa situação difícil. A esperança de que isso pode melhorar depois nos faz continuar. Como continuar no lugar onde toda a esperança foi colhida? Como continuar no lugar onde não há a expectativa de melhorar? A única coisa que ele faz, o texto diz, é que ele olha para cima. Ele olha para cima. Ele levantou os olhos. E aqui a história começa a ficar interessante, porque de repente o texto diz que ele consegue ver algo. A gente não sabe como esse negócio funciona. Em Apocalipse vai dizer que os santos veem os ímpios sendo condenados.
Parece que acontece uma contramão aqui, de que de alguma forma um pode ver o outro. Não sei como é que funciona esse negócio, a gente guarda para perguntar para Deus quando chegar lá. Espero que você esteja do outro lado, não do lado do rico. Mas de repente ele chega e diz, ele olhou, abriu os olhos, olhou para o alto, e o que é que ele viu? Ele viu duas figuras reconhecíveis. É preciso entender aqui que quem vai para o inferno não fica num sono, notaram? Tem algumas igrejas que ficam dizendo que não, a pessoa fica num sono da alma. Não tem sono aqui não, esse cara está bem acordado. Segundo, as pessoas esquecem. Não, essa pessoa não esqueceu nada, ela lembra de tudo. Ela inclusive reconhece pessoas. Ela está plenamente consciente. Não é porque ela não tem um corpo que ela deixou de existir. Ela continua existindo em outro lugar. O texto diz que a alma dele tem plena consciência do que está acontecendo, ele sabe exatamente o que está acontecendo, ele sabe por que está acontecendo, e ele sente todo o tormento do que está acontecendo. Mas quando ele olha os olhos para o céu, ele olha para cima, o texto diz que viu ao longe Lázaro e Abraão, e Lázaro estava no seio de Abraão. Ah, pastor, então ele viu uma coisa boa, ele viu um negócio bom. Não, isso aqui foi terrível para ele também. Porque, em primeiro lugar, note que o texto diz, ele viu Abraão de longe. Não estava perto dele, era longe dele. Significa dizer que ele não pode alcançar esse lugar. Ele não pode chegar onde Abraão estava. E para piorar a situação, o texto diz que ele viu Lázaro lá. Ele reconhece o mendigo. Todas as vezes que ele passou pela porta e viu aquele homem e fingiu que não viu, ele viu sim. Ele o reconheceu. E agora isso se tornou ainda mais terrível para ele, porque ele está em tormento, mas Lázaro está numa vida boa. Lázaro agora está sentado ao seio de Abraão, está jantando, mesmo de longe ele consegue ver. Isso nos leva, meus irmãos, a outro aspecto aqui, no que diz respeito à vida depois da morte. É que não existe nenhum tipo de conforto além disso, mas também não existe nenhum tipo de resposta positiva à oração. Ele começa a orar. E Abraão aqui é uma figura de Jesus Cristo. E o texto diz que ele começa a pedir ao Senhor. E notem, meus irmãos, que ele diz, Pai Abraão. O clamor dele é dizendo, eu sou teu filho. Eu sou um filho teu. É incrível porque de repente ele diz, eu também sou filho de Abraão, assim como os fariseus diziam. Eles diziam, nós somos filhos de Abraão, e o Senhor nos advertiu disso. Que não era filho de Abraão somente aquele que nascia de Abraão, mas aquele que cria como Abraão, aquele que vivia como Abraão. E esse homem aqui acha que ele é filho de Abraão, ele chama Abraão de pai. Ele diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Esse homem, meus irmãos, agora pela primeira vez na existência dele, ele nunca fez isso. Ele está clamando por misericórdia. Ele nunca fez isso, né? Ele está clamando por piedade, por misericórdia. Mas ele sabe que não tem direito à misericórdia ali. Ele sabe que não pode pedir muita coisa. Ele podia ter dito assim, Senhor, tem misericórdia, me tira daqui, me tira desse sofrimento. Mas ele sabe que isso é pedir demais. E ele sabe que a resposta vai ser negativa. Ele não pede para sair. Ele pede para ser aliviado. Ele podia dizer, Senhor, traz um copo de água gelada. Ele diz, não, ainda é muita coisa. Senhor, traz um copo de água quente mesmo. Não, mas ainda é muita coisa. Ele diz, Senhor, eu quero refrescar só a ponta da minha língua. Nada mais. Só isso. É por isso que ele diz, Pai Abraão, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. Preciso que você note uma coisa aqui importante. Ele ainda acha que Lázaro é menor do que ele e que Lázaro é serviçal. Ele não entendeu que Lázaro está sendo honrado jantando ao lado de Abraão. Ele não entendeu isso ainda. Ele acha que Lázaro nasceu para ser serviçal e que Abraão deve dar ordens a ele. Ele não entendeu que naquele momento Lázaro e Abraão tinham o mesmo nível. Dá uma ordem para Lázaro. Você não precisa vir não, manda uma pessoa menor. Manda aquele mendigo lá da porta lá de casa. Dá uma ordem para ele vir aqui e ele molha a ponta do dedo aí e refresca a minha língua e ele constata o sofrimento dele dizendo, porque estou atormentado nesta chama. Estou atormentado. Ele sabe que está em situação difícil. Ele não tem nem coragem de pedir uma coisa importante. Ele pede o mínimo do mínimo do mínimo. Porque na expectativa dele se eu não pedir quase nada,
talvez eu seja atendido. Só que, meus irmãos, o inferno é um lugar de oração, mas inferno é um lugar de oração não respondida. E o texto nos diz que a resposta de Abraão é terrível, porque ela é rodeada, recheada de misericórdia, mas retida essa misericórdia. Ele é gentil, mas ao mesmo tempo impiedoso. Note, o versículo 25 diz assim: respondeu, disse porém Abraão, filho. Notaram aí? Como é que ele chamou Abraão? Pai Abraão. Abraão olha para ele e diz: meu filho. Abraão não nega a paternidade. Ele diz: você é judeu. Se você é judeu, você é meu filho. Mas de repente, nós somos apresentados para uma realidade agora terrível. É que mesmo chamando de pai, por ter sido um filho rebelde, esse filho está sendo rejeitado agora. Ele é completamente rejeitado. E o texto nos diz que Abraão faz assim. Abraão diz: filho, lembra-te. Essa expressão é duríssima. Porque alguém que está em sofrimento é orientado agora a se lembrar da vida boa. E quando se está numa vida difícil e que se lembra da vida boa, é muito mais complicado. Quando a velhice chega e nos tira as forças, nos coloca doença, nos joga em cima de uma cama, a única coisa que sobra são lembranças da mocidade. As lembranças da mocidade deixam de ser doces para se tornar tristeza. Ele chega agora e diz: meu filho, se lembre de um negócio. Se lembre de quê? Se lembre de que recebeste os teus bens em tua vida. Olha que coisa importante que Abraão está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: lembre-se que você conseguiu ganhar muito dinheiro. Não é isso que ele está dizendo. Lembre que você recebeu muitos bens. Ele deixa claro que os bens que nós recebemos vêm do Senhor. Que tudo vem de Deus, que não pertencem a nós. Ele diz: e Deus te deu bênção demais, cara. Deus te deu bênção demais, Deus te deu muita riqueza. E você recebeu muita coisa nessa vida. O princípio que Abraão está lembrando aqui é que, enquanto Lázaro recebeu o que era de pior, de males, Lázaro soube lidar com as coisas ruins, soube lidar com os males e não abandonou o Senhor. Mas enquanto o rico não soube lidar com os bens do Senhor e não usou os bens que Deus deu para a glória de Deus, não usou. Por isso que Abraão diz: se lembre que você teve tudo na terra. Lázaro teve exatamente o oposto do que você teve. Agora a situação é invertida. Aqui Lázaro é consolado, que já chega de tantos males que ele recebeu lá. Mas ele foi fiel nos mínimos detalhes. Mas eu quero que você observe aqui com uma dura palavra. Abraão diz assim: tu em tormento. Ele não precisava dizer isso. O rico já tinha dito isso no versículo 24. Eu estou em tormento. Mas o que Abraão está dizendo aqui é a única coisa que você vai receber aqui. É tormento. O inferno, meus irmãos, é um lugar onde não haverá nenhum tipo de alívio. Não tem alívio. Não tem uma brisa fresca passando. Um pingo d'água na língua. Não tem nenhum tipo de misericórdia. Não tem nenhum tipo de graça. É por isso mesmo que ele resolve mudar um pouco o alvo. E ele diz: o motivo pelo qual você não vai receber é porque as regras impedem que isso aconteça. Versículo 26 ele diz: está posto um grande abismo entre nós e vós. E é interessante que esse abismo funciona para os dois lados. O texto diz: esse abismo é colocado de sorte que quem quer passar daqui para vocês não pode. Como é que alguém pode querer sair do céu e ir para o inferno? Não é? A gente fica pensando assim: ok, está ótimo, esse abismo não tem necessidade nenhuma, porque quem está no céu não quer ir para o inferno. Só que, meus irmãos, a ideia aqui é que quem está no céu são homens e mulheres misericordiosos. São homens e mulheres boas pessoas, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que possuem o coração segundo a forma que Deus quer. De maneira que quando eles vêm necessitados, eles têm um impulso natural de querer
ajudar os necessitados e contemplando as pessoas no céu, qual seria o impulso? Aliás, contemplando as pessoas no inferno, qual seria o impulso dos que vivem no céu? Ajudar. Mas o texto diz que quem vive no céu não pode ajudar quem está no inferno. E de repente também nos diz que quem está no inferno, por mais sagaz que seja, por mais esperto que seja, não dá para fugir de lá também. Não dá para fugir do céu, nem dá para fugir do inferno. São dois lugares fechados e separados. Um não pode passar para o outro. Não há transição. Então não adianta ficar pedindo para sair do purgatório, porque ele não tem. Vai logo direto para o inferno. E uma vez lá, adivinha o que é que acontece? Tem mais saída não. Não tem mais para onde sair. Ele então busca uma segunda alternativa. O texto diz que ele faz um segundo pedido, versículo 27. Replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. De repente ele chega agora e diz: eu me lembro de que eu tenho 5 irmãos. Isso aqui é um agravante para ele, porque notem, ele não tem filhos. Esse homem era tão egoísta que ele não se casou para não precisar dividir fortuna. Notou? Ele tem irmão, mas ele não tem filho não, porque se ele tivesse filho, adivinha com o que é que ele se preocupava primeiro? Com os filhos, não com os irmãos. Diz: eu tenho 5 irmãos. Parece que ele está pensando nele mesmo, ele está pensando nos irmãos dele, ele está dizendo: eu amo meus irmãos, eu não quero que eles venham para cá. Mas ele está pensando nele mesmo, porque ele está pensando assim: se eles vierem, o meu sofrimento vai ser dobrado, porque eles vão vir, porque eu os ensinei o caminho que eles estão trilhando. Ele está pensando nele mesmo também. Eu quero que Lázaro vá lá em casa. A ideia dele é boa. Notem, milagre pode ajudar as pessoas a se converterem. Talvez se tiver um crente por aí que foi no inferno e voltou, foi no céu e voltou, tiver um testemunho desse, porque testemunho das vezes ajuda, não é? Abraão discorda disso. Quem propôs isso foi um ímpio. Um ímpio propôs que um testemunho ajuda. Foi o ímpio que propôs que existe um jeito legal de pregar o evangelho aqui. Que existe um jeito eficiente de pregar o evangelho. A proposta do ímpio é: mande Lázaro, ressuscite Lázaro, mande lá para que ele fale para os meus 5 irmãos, e ele vai lá e ele vai dar testemunho. Notem, meus irmãos, que quando ele diz a expressão de testemunho, ele está dizendo: vá lá e pregue a palavra. Ou seja, ele diz que a questão não é a palavra, a questão é o tipo de pregador. Não tem pregador que preste. Então, se você mandar um pregador que ressuscitou, vai funcionar. É óbvio que vai funcionar. Se a gente botar um milagrezinho, vai chamar mais gente, vai dar mais autoridade para a pregação. Não! A ideia dele é: se Lázaro ressuscitar e for até minha casa, eles vão ouvir a pregação. E se eles ouvirem a pregação, eles vão se converter. Eles não vão vir para esse lugar de tormento. Resposta de Abraão, versículo 29. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O pedido dele é bonito. Ele tem uma mente muito evangelística. Ele diz: vamos fazer o seguinte, manda alguém ressuscitar aí. Já imaginou o testemunho de um ressurreto? Tem um peso enorme. Abraão diz: não, meu filho, ele não precisa de milagre não. Eles só precisam de Bíblia. Eles têm Moisés e os profetas. Isso era a maneira de se referir ao Antigo Testamento. Os primeiros livros e os últimos livros do Antigo Testamento. Eles têm a Bíblia. Não, eles não precisam de um milagre não. Eles não precisam de que alguém ressuscite. Eles não precisam de que alguém saia do túmulo e vá pregar para eles. Porque afinal de contas, se sair do túmulo e for pregar para eles, vai pregar o quê? A Bíblia. Logo a questão é, eles já têm a Bíblia. A única coisa que eles precisam fazer é ouvir a Bíblia. Se eles escutarem a Bíblia, vai ser o suficiente. É óbvio que o ímpio não aceita esse tipo de coisa. É óbvio que o ímpio acha que precisa de mais alguma coisa, que Bíblia só não é suficiente.
que só Antigo Testamento, Novo Testamento não vale, não dá para salvar as pessoas, a gente precisa de um negócio melhor, de um negócio mais bonito. É por isso que ele replica. Note que esse homem, meus irmãos, insiste em lutar contra Deus. Ele acha que sabe das coisas melhor do que Deus. Ele acha que tem um jeito melhor de fazer as coisas. Ele acha que consegue fazer as coisas melhor porque ele estudou os irmãos. E é assim que os crentes acham hoje. Se eu fizer uma boa pesquisa e conhecer bem a minha cidade, eu vou ser mais eficiente em pregar. Ele diz, não, meu filho, a pregação é eficiente independente de quem você conhece ou não. Ele diz, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles se arrependerão. Não, você está errado, Abraão. Você está errado. Você está dizendo que ele só precisa da Bíblia. Não, você não está entendendo. O método é melhor. Meu método é melhor. Manda Lázaro ressuscitar. Lázaro ressuscita, vai chegar lá cheio de autoridade e vai falar. Irmãos, na Bíblia tem um homem chamado Lázaro. E esse Lázaro lá da Bíblia, de João, ele ressuscitou. E o texto nos diz, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que esse Lázaro tentaram matar esse Lázaro, depois que ele ressuscitou. Não deram ouvidos a um Lázaro que ressuscitou. Pelo contrário, tentaram matar. Jesus ressuscitou, veio dos mortos, e os homens não aceitaram a sua pregação. O problema não é o método, o problema é ojeriza para com a palavra. Por isso que Abraão termina dizendo assim, Abraão respondeu, se não houve a Moisés e os profetas, não vão ser persuadidos, ainda que alguém ressuscite entre os mortos. Não importa o tamanho do milagre, eles vão continuar não ouvindo. Eles vão achar que é fraude, eles vão desconfiar da mensagem, eles vão continuar não ouvindo. E aí atentem para isso. O que o Senhor está dizendo é, eu não uso esse tipo de artifício. Notaram? É isso que Deus está dizendo. Eu não faço assim porque não funciona. Quando a igreja começa a buscar esse tipo de coisa, ela está dizendo, a palavra do rico tem sentido. A igreja precisa entender que Deus não usa esse método. E ele disse aqui 2 vezes, eu não uso esse método de milagre para pregar o evangelho. Eu não uso. Note, meus irmãos, que o fim do mundanismo é terrível. Quando nós amamos as coisas, nós ganhamos desprezo e destruição no final. E por incrível que pareça, o inferno não mudou em nada esse homem. Pelo contrário, ele continuou mundano. Em todos os sentidos, esse homem não mudou em nada, ele continuou com a mesma empáfia, ele continua arrogante, ele acha que ele é mais importante do que Lázaro, ele fica achando que Lázaro deve obedecer ordens o tempo inteiro, ele se acha mais importante do que o pai Abraão, ele fica replicando a Deus o tempo inteiro, dizendo que o jeito dele fazer é melhor, as coisas do jeito dele é melhor, ele só pensa nele mesmo, ele pensa primeiro em aliviar o sacrifício dele, ele pensa em aliviar o sacrifício dele, convertendo os irmãos dele, ele só tem interesse nele mesmo, ele não mudou nada, ele ainda quer coisas, notaram? Ele ainda quer coisas. Mas o inferno, meus irmãos, é um lugar de sofrimentos e necessidades terríveis, mas necessidades não supridas. O céu é um lugar onde todas as nossas necessidades serão supridas. Lázaro passou fome e agora tem comida. Lázaro passou sede e agora tem bebida. Lázaro só tinha cachorro como companhia. Lázaro agora tem Abraão como companhia. Lázaro é confortado por toda a eternidade. Mas o rico não. Ele tem fome do jeito que ele tinha agora e vai continuar com fome, ele nunca mais vai comer. Ele tem sede, vai continuar com sede, ele nunca mais vai beber. Ele tem calor e nunca mais será refrescado. Todas as necessidades são potencializadas e nenhuma delas é suprida. O mais difícil disso tudo é que quem vai para o inferno são os mundanos. E do que eles gostam? Disso. Todo consolo que eles querem está aqui na terra. Todo conforto que eles querem está aqui na terra. E o inferno será a retirada completa de tudo que conforta os ímpios. Tudo que conforta será retirado.
É por isso que é terrível, meus irmãos, quando a igreja de Cristo se mistura com o que é pecaminoso, com o que é mundano. Porque quando ela pensa como o mundo pensa, ela vai para o mesmo lugar que o mundo vai. Quando ela usa a mesma maneira de raciocinar do mundo, ela vai para o mesmo lugar onde o mundo termina. Não importa se você se chama filho de Abraão, não importa se você acha que Abraão é teu pai. Se a sua vida, se a sua maneira de raciocinar é a mesma vida, é a maneira de raciocinar do mundo, se você vive a vida como se Deus não existisse, se você usa os seus bens para o seu próprio prazer e não para ajudar o próximo, se você não tem interesse nenhum em ajudar as pessoas, se você ignora todo mundo, simplesmente você está demonstrando que não vai para o mesmo lugar que Lázaro. Isso é assustador. O inferno é um lugar de tormento, meus irmãos. Nós precisamos ficar atentos para não irmos para lá. O Senhor então nos deixa duas advertências terríveis hoje. A primeira é: como é que você lida com as coisas e como é que você lida com as pessoas? Como você lida? Você valoriza mais as pessoas do que as coisas? Quer ver só? Um filho xinga a mãe só fala com ele. Um filho quebra uma TV, toma uma surra. A quem essa mãe ama mais? Ela ensinou de outras palavras: meu filho, se você não me amar, não tem problema nenhum, mas cuidado com a TV. Nós ensinamos nossos filhos desde pequeno a amar as coisas e não amar as pessoas. Nós vivemos as nossas vidas diariamente querendo ostentar a nossa riqueza, porque nós amamos as coisas. Mas o Senhor nos adverte para o fato de que as coisas estão para nós para serem usadas. As coisas foram entregues nas nossas mãos pelo Senhor para que nós as usemos e não para que nós as amemos. Se elas vão embora, como dizia o velho ditado, vão-se os anéis e ficam os dedos. Não importa o que eu perder, não importa o que me sair das mãos, o Senhor deu, o Senhor tomou. Eu não posso me praguejar, eu não posso me deixar de amar o Senhor, porque o Senhor está me tirando as coisas. Amar as coisas é um sintoma de mundanismo. E quando nós amamos as coisas muito mais do que amamos as pessoas, nós estamos trilhando um caminho terrível, que é o segundo aspecto que a gente precisa lembrar. Diante da morte do mendigo, que morreu primeiro, o rico não prestou atenção que ele podia morrer também. Diante de duas mortes que nós assistimos hoje à noite, do rico e do mendigo, nós somos alertados para algo que é terrível. Qualquer um de nós pode morrer hoje. Mas só tem dois caminhos para ir depois disso. E esses dois caminhos são definidos a partir do caminho que eu estou trilhando hoje. Se minha vida tem sido uma vida de mundanismo, de amar as coisas acima das pessoas, se eu tenho interesse nas coisas, se eu só sonho com coisas, o Senhor nos adverte para o fato de que o final disso é terrível. O final disso é perdição. Nós não fomos chamados para amar carro, nós não fomos chamados para amar casa, nós não fomos chamados para amar bichos de estimação, nós somos chamados para amar o Senhor, e somente o Senhor. E se o nosso coração não estiver no Senhor, nós jamais conseguiremos alcançá-lo, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Mas todos aqueles que amam as coisas aqui da terra, todos aqueles que amam as suas posses, que amam os seus bens, amargarão uma eternidade no inferno, sendo privado de todos esses bens. O céu não tem TV, não tem internet com Wi-Fi, não tem celular novo, não tem Netflix. No inferno não vai ter casa com conforto, sofá confortável, não vai ter cama de mola, não vai ter ar-condicionado. No inferno não tem água encanada, não tem banheiro. No inferno não tem nenhum tipo de necessidade que você possua. No inferno não tem nem pão duro com água. No inferno é um lugar de necessidades eternas. Não tem como voltar atrás, meu irmão. Se eu não quero aquele final, eu tenho que resolver o problema agora. Se eu não quero o destino do rico, eu tenho que aprender a viver como Lázaro, que mesmo não possuindo nada e só possuindo sofrimentos, não praguejou, não murmurou,
Pelo contrário, louvou a Deus pelo que possuía. E o Senhor soube acolhê-lo com honra, conduzido por anjos, sentado numa ceia ao lado de Abraão. Fica-nos a advertência hoje, meus irmãos, para não abraçarmos o mundanismo. Sei que o mundo está preocupado com, dá para vestir roupa xadrez ou não dá, dá para comer canjica ou não dá. Isso é sério, é. Mas como é que você lida com as coisas? Como é que você lida com seus bens? Como é que você lida com seu carro, com sua casa, com suas coisas e casa? Se você lida amando essas coisas, o seu salário, mais do que as pessoas necessitadas ao seu redor, você não é nem um pouco diferente desse rico, avarento. E não espere um lugar diferente do outro lado, porque é isso que ouviremos do Senhor se vivermos assim. Apartai-vos de mim, porque estive nu e não me vestiste. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive preso e não me visitaste. Que o Senhor tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós e não nos permita viver uma vida de avareza, uma vida mundana, mas nos ensina a viver de forma que o nosso coração esteja plenamente satisfeito nele. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos.